Fala galera, beleza? Semana passada fiquei devendo, mas nessa semana voltamos com mais uma edição do hashtag TBT Futebol, com uma tarefa inglória, né? Descobrir um evento esportivo que tivesse acontecido no dia 29 de fevereiro, uma data que só acontece a cada 4 anos. Mas a gente conseguiu fazer a pesquisa aqui, vamos voltar no tempo 40 anos para o confronto no Maracanã, um Maracanã vazio para 10.667 torcedores apenas, que assistiram o empate entre Flamengo e Goiás, empate por 2-2. Os destaques do time do Goiás eram o lateral direito Zé Teodoro, que depois defenderia o São Paulo, foi campeão brasileiro por lá em 86, no time conhecido como São Paulo dos Menudos, o Carlos Alberto Santos, que foi bicampeão carioca 1989, 1990 no Botafogo, e o Cacau que fez os dois gols do Goiás, o primeiro aos 38 do primeiro tempo, e no segundo tempo, aos 24, o Goiás abriu 2-0. Mas o Flamengo, logo aos 25, fez com o Adílio e aos 28, Andrade empatou para o Flamengo. O Flamengo entrou em campo com esse time aí que você está vendo. Ó. O goleiro argentino, campeão do mundo pela seleção e da Libertadores pelo River Plate, o Baldo Fidjol. O Júnior, depois de muito tempo voltando a jogar pela lateral direita, o Flamengo não contava com o Leandro, que já estava também dando ali os seus primeiros passos como zagueiro. O Figueiredo e o Moser formaram a dupla de zaga, uma defesa quase toda campeã mundial em 81 contra o Liverpool, e o jovem Adalberto, que viria a substituir o Júnior pouco tempo depois como titular da equipe, na lateral esquerda. O meio-campo foi formado pelo Andrade, né, também um campeão mundial, 3 campeões mundiais, aliás, no meio de campo, que também tinha o Tita, que finalmente, né, após a saída do Zico, logo após o título brasileiro de 83, ele estava no Grêmio em 83, ele volta e faz uma boa temporada em 84 com a camisa 10 e com a faixa de capitão, mas o Adílio, completando ali o trio de meio-campistas. Na frente, o Lúcio Bala, um ponta-direita que tinha vindo do Guarani de Campinas, o Nunes, que voltava de uma temporada no Botafogo, e o João Paulo, papinha da Vila, vice-campeão brasileiro em 83, Flamengo, jogador de seleção brasileira que o Flamengo cobiçava muito, mas que não deu lá muito certo. Durante a partida ainda entraram o Lico, mais um campeão do mundo também, e o Edmar, que tinha vindo do Grêmio, frequentava bastante a seleção brasileira, mas também não teve lá uma passagem tão marcante pelo clube da Gávea. Na verdade, o ano de 84 seria um ano em que o Flamengo chegaria longe em muitas competições, mas assim como em 2023, acabou não vencendo nada. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo cai nas quartas de final para o Corinthians, depois de liderar a primeira e a segunda fase nos seus grupos e ser segundo lugar na terceira fase. O Flamengo cai numa goleada de 4-1 no Pacaembu, depois de ganhar no primeiro jogo no Maracanã. Pela Libertadores da América, antes de 2019, foi a última vez que o Flamengo tinha chegado às semifinais. As semifinais, na verdade, eram duas chaves triangulares. O Flamengo caiu na chave de Universidade de Los Andes, um time surpreendente que nunca mais apareceria no cenário sul-americano. E com o Grêmio, que entrou naquela fase por ser o campeão. O Flamengo foi goleado pelo Grêmio nessa fase, mas terminaram com a mesma pontuação no jogo de desempate, vantagem para o Grêmio. Em jogo neutro, que eram os jogos de desempate da Libertadores, no Pacaembu, empate. E o Flamengo acabou tendo ali mudança de técnico, né? Eu acabei não falando, vou voltar no vídeo aqui. O técnico do Flamengo era o Cláudio Garcia. Para a disputa do Carioca no final do ano, o Cláudio Garcia foi demitido e voltou o velho Lobo, o Zagallo, e mais uma passagem pelo Flamengo. O Flamengo, no Campeonato Carioca de 84, ele venceria a Taça Guanabara, também seria o clube com maior pontuação somando os 2 turnos. Triangular final, Flamengo, Vasco e Fluminense. Flamengo e Fluminense ganham o Vasco. O Flamengo ganhou por 1-0 o gol do Bebeto, mas
no jogo que seria praticamente a decisão do campeonato. O campeonato não tinha uma final, né? O Fluminense vence o Flamengo com um gol do Assis. E aí tem novas debandadas pelo Flamengo, enfim, não dá muito certo o ano de 84, apesar das boas campanhas, então tem várias debandadas ali. O Lúcio Bala, que você vê na foto aí, com a camisa da Ponte Preta, ele tinha vindo do Guarani, mas ele se transfere para o América. Também 2 jogadores vão para o Atlético Mineiro. Marinho, zagueiro campeão mundial, que perdia espaço ali para o Figueiredo. Aliás, Marinho sofreu uma agressão covarde aí essa semana lá em Londrina, onde ele mora. Melhoras para ele. Assim como o Vitor, volante, né? Um eterno volante reserva do Andrade, mas que era muito habilidoso, jogador de muita técnica. Então, os dois vão para o Atlético Mineiro. Edmar, que você vê aí com a camisa da seleção, frequentava bastante a seleção brasileira, foi medalha de prata nas Olimpíadas de Seul com a seleção. Ele vai para o Guarani. O João Paulo, papinha da Vila, do primeiro time conhecido como Meninos da Vila, campeão paulista em 79, ele tinha apelido de papinha por ter sido artilheiro do Campeonato Paulista em 1980, quando o Papa João Paulo II, que hoje é santo, né, São João Paulo II, visitou o Brasil, então ele ganhou esse apelido de Papinha da Vila e foi parar no Corinthians, não deu lá muito certo. O Inter contratou o Tita, né, que apesar de ter finalmente conquistado a camisa 10, que ele queria tanto, ele foi embora. Além disso, o Júnior se mandou também para o futebol italiano, foi lá para o Torino, também depois defenderia o Pescara, e no retorno, né, seria o nosso vovô garoto do título de 92 da Copa do Brasil de 90 também. E o Lico, infelizmente, encerrou a carreira naquela temporada, teve 2 cirurgias no joelho, apesar de ter tido uma proposta do São Paulo, ele prefere encerrar a carreira pela falta de condições físicas. O ano ainda termina, em 1984, com uma tragédia, né? Para o Flamengo e para todo mundo do futebol e para as famílias, obviamente, né? Precocemente faleceu após o término da temporada, um choque de um monomotor no Pico da Caledônia, lá em Nova Friburgo. Morreu o promissor zagueiro Figueiredo, que tinha sido campeão do mundo, estava frequentando bastante a seleção brasileira, e na mesma aeronave estava também o Roberto Newton, irmão mais velho do Bebeto, empresário, era, bem dizer, um pai do Bebeto. Bebeto quase que abandona o futebol por conta disso. O presidente Jorge Elal, que vai lá na Bahia buscar o Bebeto de volta. Apesar disso, o Flamengo teve boas perspectivas para o ano seguinte, já que o Bebeto, que tinha participado da campanha vitoriosa do Brasileirão de 83, ganhou cada vez mais espaço. Aliás, no triangular final, o gol da vitória sobre o Vasco foi dele. E o Flamengo também tinha contratado um jovem lateral direito do América, o Jorginho, que fez bastante sucesso também, foi campeão carioca em 86, campeão da Copa União em 87 pelo Flamengo. Bebeto e Jorginho, que anos mais tarde seriam campeões do mundo em 1994 com a seleção brasileira. É isso aí, galera. Gostou do conteúdo? Curte aí, compartilha, segue a gente nas redes sociais, curte o canal no YouTube. Nas redes sociais, no YouTube também, você vai ver esse conteúdo, tá bom? Semana que vem a gente volta com mais um hashtag TBT Futebol. Até a próxima. Tchau.